Por qual livro começar a estudar teologia? Será que existe um livro que seja o melhor para iniciar minha jornada teológica? Quais são os fundamentos da fé cristã que eu preciso saber para iniciar minha jornada? Se essas são as suas dúvidas, este vídeo é para você. Olá, o meu nome é Gabriel Ramos e eu quero compartilhar com você, nesse vídeo, um livro que eu considero ser o ideal para iniciar os estudos teológicos, um livro que seja ideal para iniciantes, mesmo que você seja um novo convertido, alguém que iniciou o caminho da fé nesse momento, eu considero que seja o melhor pontapé inicial para você se aprofundar na palavra de Deus, se aprofundar na teologia, na fé cristã e iniciar de forma correta, aprendendo os fundamentos, os rudimentos da nossa fé. Mas antes eu queria te convidar a se inscrever nesse canal, a ativar as notificações, para não perder nenhum conteúdo que a gente tem publicado aqui, postado aqui. O nosso objetivo como canal é abençoar a sua vida através do compartilhar de dicas, de livros, de conteúdos teológicos que ajudem você no início da sua jornada como estudioso da palavra, estudioso da teologia, né? Apenas uma ressalva, né? É claro que você pode iniciar os seus estudos teológicos por qualquer livro. Eu fiz aqui já em outros vídeos algumas indicações de livros. Você pode decidir iniciar os seus estudos por qualquer um daqueles livros que eu recomendei ou outros que você se interessar. Tem gente que prefere começar a estudar teologia por uma teologia sistemática, outros preferem iniciar os estudos pelos clássicos da literatura cristã, por um livro de teologia bíblica, de introdução ao Novo ou ao Antigo Testamento, e você pode decidir, escolher o que você achar melhor. O objetivo desse vídeo, porém, é te indicar uma literatura, um livro que condensa, que sintetiza os fundamentos, os rudimentos da nossa fé, que eu considero como sendo essenciais para você compreender o Evangelho, compreender a Palavra de Deus e as principais doutrinas que a Palavra de Deus compartilha conosco. E esse melhor caminho é um bom catecismo, E o que é catecismo? Catecismo vem da palavra katequem, que significa ensinar, instruir oralmente. O propósito dos catecismos ao longo da história da igreja é ensinar a fé cristã através de perguntas e respostas. Então, perceba, às vezes a gente fala, em um ambiente protestante sobre catecismo e a pessoa fica meio desconfiada, achando que é algo próprio da Igreja Católica Romana, sendo que, na verdade, o uso de catecismos é algo que está presente em toda a história da igreja, em toda a tradição, inclusive protestante. Então, o que são os catecismos? Nada mais são do que um documento, ou documentos, que ensinam os fundamentos da fé cristã através de perguntas e respostas, e que se fundamentam em 3 documentos principais, em 3 textos que aparecem na palavra de Deus e que também aparecem na história da igreja, no caso de um deles, e que trazem a essência do que nós precisamos saber. E quais são esses textos? Primeiro, os 10 mandamentos, que são a síntese da ética cristã, e depois elas também são resumidas no Novo Testamento, a partir do grande mandamento que Jesus dá, que é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e amar o próximo como a nós mesmos. Então, os 10 mandamentos é esse primeiro documento, né, de fé, primeiro texto que sintetiza a ética cristã. Um segundo texto é o Credo Apostólico, que não está presente na Escritura. É um documento, é uma confissão de fé da história da igreja, um credo da história da igreja, mas que sintetiza o Evangelho, narra a história de Jesus Cristo, centrado, principalmente na história de Jesus Cristo, mas também é um credo trinitário, apresenta a pessoa de Deus Pai como Criador, apresenta a pessoa do Espírito Santo, mas sintetiza a história de Jesus como sendo o centro do Evangelho. E além dos 10 mandamentos e do credo apostólico, nós temos também a oração do Senhor, também conhecida como o Pai Nosso, né? E esse texto do Pai Nosso sintetiza a nossa espiritualidade cristã, né? Enquanto o credo, ou melhor, os 10 mandamentos sintetizam a ética, o credo sintetiza a fé, as doutrinas, né? O Evangelho, e o
a oração do Senhor sintetiza a espiritualidade cristã, como nós devemos orar, como nós devemos nos aproximar de Deus. É em oração, e nada melhor do que seguirmos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, a partir desses 3 fundamentos, os catecismos, eles perguntam e respondem acerca de assuntos que a palavra de Deus expõe para nós e que são essenciais para o nosso entendimento. Então, o propósito do catecismo, em primeiro lugar, é instruir, é formar aqueles que estão iniciando na fé, é formar o caráter, mas também o coração, a mente de um cristão. Mas além desse propósito de instruir, o catecismo também tem o propósito de ser uma confissão pública de fé. Então tem um caráter instrutivo, mas também confessional. Muitas igrejas, ao longo da história, utilizavam dos catecismos dentro do culto, por exemplo, na ordem do culto, na liturgia do culto, porque ensinavam a fé através de uma confissão pública, onde a igreja recitava aquele trecho do catecismo, não como algo que esteja acima da palavra de Deus. A gente inclusive já falou sobre isso aqui, que os credos, as confissões de fé, os catecismos, eles não estão acima da palavra de Deus, pelo contrário, a Escritura Sagrada é a autoridade máxima em termos de fé e prática, e como autoridade é ela quem regula as demais fontes da teologia. Mas nós sabemos que essas confissões, esses credos e também os catecismos têm valor, têm importância na história cristã e também para a nossa confissão pública de fé. E por fim, também tem um caráter e um propósito apologético. O que isso significa? Significa que os catecismos também nos ajudam ao firmar os pontos essenciais da nossa fé, defendê-la diante das narrativas culturais ou doutrinárias que divergem da fé cristã ortodoxa. Então, tendo esse propósito, como nós podemos usar o catecismo? Nós podemos usá-lo, em primeiro lugar, buscando memorizar as perguntas e as respostas. Então, uma das formas clássicas de você estudar o catecismo é buscando a sua memorização. Mas além da memorização, e talvez mais importante do que ela, porque acaba levando até a memorização, é a meditação. Quando nós meditamos, refletimos acerca das respostas e das perguntas trazidas pelos catecismos, e das conexões dessas perguntas com a palavra de Deus, com as bases bíblicas, as referências bíblicas que são oferecidas, nós conseguimos extrair para a nossa vida implicações práticas, aplicações para o nosso dia a dia, e aquilo que antes era somente um conteúdo doutrinário se torna real em nossa vida. Então é importante nós meditarmos nas perguntas, nas respostas do catecismo, até que eles se tornem vivos na nossa vida, no nosso dia a dia. Certo, então nós já entendemos o que é um catecismo, para que ele serve e como nós devemos usar, que é buscando memorizá-lo, mas principalmente meditar nele. Mas qual catecismo eu devo estudar? E aqui eu vou precisar consultar de forma mais clara a minha colinha aqui, na verdade os esboços que eu preparo para os vídeos. Você pode perceber que nos vídeos às vezes eu abaixo a cabeça, é sempre consultando as anotações que eu faço. Mas nós temos ao longo da história vários catecismos, vários documentos que tiveram esse propósito que eu descrevi aqui. Para começar por um deles, dentro do ambiente da tradição luterana, nós temos os catecismos menor e maior de Lutero, que foram escritos em 1529. Além desse catecismo, nós temos também dentro da tradição reformada ou presbiteriana, nós temos o catecismo de Genebra, 1541, o catecismo de Heidelberg, em 1563, o catecismo menor de Westminster, que foi escrito em 1647, e o maior no ano seguinte, de 1648. Esses são muito conhecidos pela tradição presbiteriana, eles usam como símbolos de fé os catecismos de Heidelberg e os de Westminster. Também na igreja anglicana, dentro do livro de oração comum, você tem também um catecismo anglicano, que foi escrito em 1662. E entre os batistas, tem até um exemplar aqui atrás, tem o catecismo puritano compilado por Charles Spurgeon, que era um batista. Mas antes de Charles Spurgeon, você tem também o catecismo ortodoxo, o catecismo batista, que foram escritos antes desse catecismo aqui composto por Charles Spurgeon. Esses são catecismos que foram utilizados ao longo da história, e perceba, todos eles em tradição protestante, tradição evangélica.
Hoje em dia você tem também alguns recursos mais modernos em que há ilustrações dos catecismos, alguns antigos, outros mais recentes. Então, por exemplo, há um catecismo ilustrado de Lutero, catecismo ilustrado de Westminster, que você pode procurar, pode consultar na internet, talvez em na Amazon mesmo deva ter alguma dessas opções. Se tiver, eu vou deixar o link aqui. Mas você tem também, por exemplo, um catecismo chamado Catecismo Infantil Ilustrado, preparado por um servo de Deus aqui do Brasil, brasileiro, chamado Marcos Natti, que ele desenha, ele é um ilustrador e ele compôs esse Catecismo Infantil Ilustrado, baseado em um outro catecismo, se não me engano, norte-americano, mas as ilustrações são feitas por ele. E é um trabalho muito bom para você ensinar a fé cristã para crianças. Mas por fim, o último catecismo que eu gostaria de citar, mas esse sim indicando a vocês, realmente recomendando a vocês, é o Catecismo Nova Cidade. Um catecismo escrito por Timothy Keller junto com Sam Chamas, eu não sei se o nome dele se pronuncia assim, mas foi um catecismo escrito em 2012, e desde então ele foi tendo algumas atualizações, alguns acréscimos, e hoje você tem uma versão dele que funciona de forma devocional. Conectado com as perguntas e respostas, você tem um devocional de algum autor mais antigo da história da igreja, um autor que tenha feito, já seja falecido e que fez parte da história da igreja, e um autor mais recente, mais moderno, mais contemporâneo. E esses devocionais trazidos por eles aprofundam o conteúdo do catecismo, da própria pergunta e da resposta do catecismo. Quais são as vantagens do Catecismo Nova Cidade? Primeiro, ele tem uma linguagem moderna e contemporânea. Como foi escrito em 2012, foi escrito numa linguagem mais simples, mais de acordo com os nossos tempos. Segundo motivo é que ele é um catecismo mais resumido. Muitos desses catecismos citados anteriormente têm 100 e poucas perguntas, 90 perguntas, enfim. Já esse catecismo não, ele tem 52 perguntas. A ideia seria uma pergunta para cada semana do ano. Então é apropriado para você fazer um estudo anual dele, meditar e memorizar uma pergunta e resposta por semana. Outro aspecto positivo desse catecismo, que também aparece em outros, é o seu aspecto trinitário. Ele é um catecismo fundamentado na Trindade. Ele é estruturado em 3 partes, e essas 3 partes são divididas entre Deus, o Pai, Cristo, que é o Deus Filho, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então, essa forma com que ele estrutura, de forma trinitária, dando ênfase aos papéis na história da salvação, a cada uma das pessoas da Trindade, é muito especial para quem está começando a fé cristã e precisa compreender uma das doutrinas mais importantes para distinguir a fé cristã de outras religiões, de outras fés, outras crenças. Outro aspecto é que é um catecismo enraizado na teologia bíblica. Ou seja, essa mesma estrutura de 3 partes também é dividida na história revelada na Bíblia, na Escritura Sagrada, na grande história da Bíblia, que é a estrutura da criação e queda, redenção e restauração. Essa estrutura é muito importante para quem está começando a fé cristã compreender que a nossa fé está enraizada em uma narrativa que é unificada. Ela é dividida, sim, no caso, a Palavra de Deus é um livro composto por 66 livros. Cada livro tem um propósito específico, mas os livros da Escritura como um todo formam uma grande narrativa unificada que aponta para Jesus. Então, saber disso e reconhecer no catecismo essa estrutura, uma narrativa completa, é muito importante. Além disso, é também um catecismo centrado no Evangelho. E isso aqui fica claro pela estrutura também dessas 3 partes, em que ele também divide. Na primeira parte, a ênfase está na lei. A segunda parte, a ênfase está na graça. E a terceira parte, no crescimento em graça. Uma divisão muito característica para Lutero, por exemplo, que é essa relação entre lei e graça, em que a lei ela serve, em primeiro lugar, para demonstrar a nossa incapacidade de obedecer a Deus. A lei revela a nossa necessidade da graça. Porque ao tentarmos obedecer a lei pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria obra, nós não conseguimos.
nós dependemos da graça de Deus, que nos transforma e aí sim, pelo poder do Espírito, nos permite obedecer. Então ela apresenta em primeiro lugar a lei, depois apresenta a graça revelada em Jesus Cristo, nosso Redentor, e por fim, o crescimento em graça, graças ao Espírito Santo que habita em nós, que atua em nós, e pelos meios de graça, a oração, a palavra, os sacramentos, no caso, ou as ordenanças, né? São a ceia do Senhor e o batismo, e por aí vai. Ele continua ensinando sobre esse crescimento em graça. E por fim, uma característica que é também vantajosa nesse Catecismo Nova Cidade, é por isso que eu quero recomendá-lo, é porque ele tem um aspecto de catolicidade. Ele é um catecismo que abrange diversas vertentes do cristianismo. Quando nós falamos sobre catolicidade, também, novamente, não entenda como uma referência à Igreja Católica Apostólica Romana, mas tem um aspecto de universalidade. A palavra católico em grego significa, a origem dela no grego, significa universal. Então, quando nós falamos de uma catolicidade, nós estamos se referindo a uma fé cristã que é universal, que abrange a todas as tradições cristãs. E no caso do Catecismo Nova Cidade, é um catecismo puramente evangelical. Ele é centrado no Evangelho e por isso, como é centrado naquilo que é essencial, diversas denominações como a Assembleia de Deus, da qual faço parte, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, a Igreja Metodista e qualquer outra tradição que seja centrada no Evangelho, como nós assim cremos, pode fazer bom uso do Catecismo Nova Cidade sem nenhum problema, porque ele não foca, ele não se detém nos aspectos doutrinários em que há divergência entre as diversas denominações cristãs evangélicas. Então, essa é uma outra vantagem que eu acho assim, mais relevante para o uso do Catecismo Nova Cidade. Por isso, provavelmente, se assim Deus permitir, o nosso planejamento, nós começaremos uma série de vídeos aqui neste canal, baseados no Catecismo Nova Cidade, em que nós vamos estudá-lo, pergunta a pergunta, talvez até dividindo uma mesma pergunta em mais de um vídeo, para que a gente possa se aprofundar na Palavra de Deus, usando essas perguntas. E para isso eu quero recomendar a você acessar o nosso link aqui na descrição para comprar, para adquirir esse catecismo pela Amazon. Se você compra pelo nosso link, você acaba ajudando, apoiando o nosso canal, porque nós ganhamos uma comissão com cada livro ou qualquer outro produto comprado pela Amazon através do nosso link. Então fica o nosso incentivo para você adquirir esse livro para o seu enriquecimento, para a sua edificação, mas também para ajudar o nosso canal e acompanhar os próximos vídeos que virão. No mais, meu muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Eu te convido também a curtir esse vídeo se você gostou dessa indicação, deixar os seus comentários se você quer essa série de mensagens, série de vídeos, sobre o Catecismo Nova Cidade e cada uma das suas perguntas, que isso vai ser um bom feedback para nós. Então, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.